Prazer enorme retornar a esta casa. Aliás, na viagem da vida sempre é um prazer promover todos os dias de viagem, né? Enquanto Deus permite, nos possibilita a graça da vida que nos traz aqui novamente. São oportunidades renovadas. E vim falar do Evangelho de Jesus neste momento, no advento do Natal, né? Nesse mês de dezembro. Nós nos colocamos assim, bastante refletindo com relação àquilo que o aniversariante do mês trouxe ao planeta Terra, né? Uma divisão profunda na história, capaz de revolucionar aquilo que deveria ser o norte das criaturas. Ainda não é, mas vai ser um dia. Muitos hoje já se sentem sensibilizados pela possibilidade da manifestação desse Evangelho, na sua simplicidade. Lembramos que Jesus poderia ter vindo com tanta honra e glória. Muitos dos judeus da época, né, que já tinham a revelação do monoteísmo e também o conhecimento de que viria aquele que traria à humanidade um divisor profundo de águas, mas não compreenderam por que ele escolhera uma maneira tão simples, que o seu nascimento se dá através de um carpinteiro e da singela mãe de todos nós, Maria, né? E também em um momento onde a humanidade ostentava como ostenta hoje, os interesses materialistas, as pompas, os ensinamentos pelas coisas que valorizavam aquilo que era o poder da época. Então esperavam um mestre guerreiro que os libertasse, os colocasse em um pedestal alto perante a humanidade terrena. E Jesus traz uma mensagem reveladora tão simples como seu nascimento, o mais simples possível. A exemplificação daquilo que Jesus pôde fazer na sua experiência terrena é o motivo pelo qual, 2000 anos depois, pelo mundo inteiro, estas bases sociais são a experiência daquilo que há de vigir no mundo, para que haja paz, para que a gente não tenha os confrontos que ainda hoje a gente tem, e no mesmo lugar por onde caminhou Jesus. Então, é uma avaliação que devemos fazer de nós próprios, porque nós representamos ainda aqueles outros que andaram à época de Jesus, pois que a nossa experiência terrena não se resume a este espaço da experiência presente. Então, todos nós que hoje estamos bem acomodados, com uma música linda, com possibilidades de ouvir uma mensagem de amor e uma estrutura pacífica, em um lar que nos acolhe, em uma sociedade pacífica, em um país abençoado, enquanto pelo mundo, no momento atual, vige muitas guerras, muitos conflitos, particularmente aquele na região onde Jesus veio distribuir a mensagem de amor. Olha como nós, homens, não compreendemos Jesus. Esperamos que este momento do Natal seja para nos chamar a atenção de fato. Qual papel nós estamos trilhando aqui neste mundo? E por mais uma oportunidade de retornar e expressar aquilo que de fato nós somos, espíritos. É chegado o momento de avaliarmos. O corpo físico é um instrumento de manifestação. A reencarnação é a bendita oportunidade de retorno à vida, para que pudéssemos aí refazer estruturas que não estão bem, que estão adoecidas. E é em função dela que sofremos, muitas vezes,
nos desequilibramos, causamos problemas para as pessoas, a sociedade, mas principalmente para nós próprios, porque não compreendemos a essência daquilo que somos, não compreendemos a simplicidade da mensagem de Jesus, que deveria ser os nossos interesses de consciência espiritual, de evolução, daquilo que importa. Quando nós ouvimos Jesus dizer, então, não vos preocupeis com o que haveis de beber, de comer, de vestir. E o que nós nos preocupamos de fato? Ele diz, não é a vida mais que o alimento, a veste mais do que o corpo, e o espírito mais do que o corpo? Mas não, nós ainda nos voltamos pelo fascínio destas estruturas. E o Evangelho, no seu capítulo 19, que nós trazemos a reflexão de hoje, ele fala sobre a fé. A fé é um instrumento pelo qual Jesus manifestou todo o seu potencial, porque ele é o exemplo maior que nós temos, é o modelo de expressão luminar, a qual a Terra tem a possibilidade de ter tido a sua presença. Imaginamos Jesus nesta viagem, à Terra. Ele poderia ter legado os seus escritos através de apóstolos, precursores, como tantos outros que o seguiram, mas não. No momento daquela mensagem profunda, de modificação que um dia ainda vai nos tocar, do amor, era necessário que ele se manifestasse presente na vivência, na exemplificação, nos ensinamentos, na simplicidade. Quando a gente lembra da proximidade, então, da sua crucificação, da última ceia, do tratamento dos apóstolos, da simplicidade de ser aquele que serve, o maior é aquele que serve na humildade. Então, quando Jesus fala da fé, e através da multidão que os acompanhava nesta passagem do Evangelho, ele narra, então, a presença de um pai que pede que ele pudesse expulsar aquele espírito que incomodava seu filho. Por quê? Ele havia apresentado aos apóstolos, mas eles não foram capazes. E Jesus, então, diz, raça de pouca fé, como não conseguiste? E a presença do mestre frente àquele espírito, e ele se desfaz e vai-se embora muito rapidamente. Porque a presença da luz, daquilo que se resume na conquista mais sublime da criatura, era capaz de modificar tudo. E ele então diz, se vocês tivessem a fé pequenina, do tamanho de um grão, de uma mostarda, seriam capazes de promover tudo isso que eu faço e muito mais. Dizer aquele monte que saia daqui para acolá. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz então que estas montanhas difíceis de remover não são as montanhas físicas, porque hoje muitos instrumentos, equipamentos da Terra removem montanhas, promovem transformações, viadutos, túneis submersos no oceano, coisas grandiosas. Mas Jesus não estava falando das coisas materiais. Ele estava falando das dificuldades que nós trazemos em nós, que são difíceis. Então aqui ele cita como estas montanhas, as dificuldades, as resistências, a má vontade. A má vontade, o comodismo. Eu não posso, eu não sou capaz. Como assim eu vou promover milagres como Jesus? Imagina quem sou eu.
E Jesus diz claramente, foi ele que diz que nós somos luzes, deuses, que é possível. E nós fraquejamos, não acreditamos neste potencial que nós temos. Então, dentre estas dificuldades, ele diz mais ainda, preconceitos rotineiros. Perdemos tempo com coisas que julgamos não deveríamos, porque somos preconceituosos, estabelecemos padrões para coisas que não conhecemos, não sabemos, paradigmas que devem ser superados no tempo, colocados sobre uma nova ótica. Então ele diz exatamente o interesse material, o egoísmo que a nossa doutrina tanto fala, o fanatismo muitas vezes. Como assim? Em nome de Alá nós promovemos uma guerra de extermínio de uma nação? Como assim? Quem propôs a humanidade terrena que pudessem se eliminar uns aos outros pelo poder bélico de uma guerra que não leva a nada, de conflitos, de interesses puramente materialistas? Então nós não compreendemos a mensagem de Jesus. E ele diz então que estas estruturas, paixões orgulhosas, são montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso. E a fé que dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer o obstáculo, não nos deixa à mercê da fé vacilante, que permite que estes adversários, quem são os adversários nossos? Talvez nos tempos idos, o homem tivesse tantos inimigos, adversários que os combatiam em duelos, mas hoje não. O maior adversário somos nós próprios, com nossas dúvidas, situações de insegurança, de incapacidade de compreender a vida verdadeira como ela é. Então, as estruturas pelas quais eu já narrei aqui do câncer, pelo qual passei, poderia ter me levado, como a tantos irmãos, se o momento é chegado do planejamento espiritual, por que nós nos desesperamos? E Jesus diz, por que vos inquietais? Buscai primeiro o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Mais uma vez, olhe para dentro. O reino de Deus está dentro, não está fora. A gente sai procurando. Vamos procurar um reino aí fora, vamos encontrar um oásis. Jesus diz não. A força, a luz, o reino, o que nós somos como espírito, é aquilo que está na nossa essência. Ela toma conta desse corpo pela impregnação do espírito com o perispírito em cada uma das moléculas, para que eu possa me expressar. E as estruturas de desequilíbrio, muitas vezes as doenças físicas, a somatização, como essa que eu tive, são descuidos. 12 dias em um processo de entubamento, então é uma morte provocada dentro de um hospital, te coloca o espírito numa estrutura que certamente os espíritos disseram, o que você está fazendo aqui? Não é seu tempo? Você não tomou cuidado do seu organismo? Descuidou-se dele? Volte lá, que a sua tarefa do planejamento espiritual não está finita. E nós retornamos, para que pudéssemos compreender um pouco melhor que papel nos cabe nesta orquestra da vida. Então vou me desesperar se chega qualquer diagnóstico, um processo, uma perda financeira, emocional, modificações, estruturas pelas quais passamos.
afastamento dos entes queridos que nos são caros, muitos deles em tenra idade, incapazes de os pais compreenderem o que está acontecendo neste planejamento espiritual. Somos abalados porque a fé verdadeira, a compreensão deste reino, do espírito que somos na essência, não se estabeleceu em nós. E ele fala mais uma coisa no Evangelho interessantíssima, para que a gente possa avaliar como é que anda a nossa fé. Então ele diz assim, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência, que sabe esperar, porque se apoia na inteligência e na compreensão das coisas. Nós estamos todos calmos aqui, né, Eliane? Estamos calminho, sossegado, né, Alexandre? Eu preciso pedir desculpa para o Alexandre, ele viajou mais que eu para vir aqui, estou eu falando, eu vou fazer bem rapidinho, ele faz metade da palestra, da outra. Será que a gente está calmo? Eu digo assim que a minha fé está igual à de Pedro, né? Jesus, então, aquela tempestade, Jesus caminhando sobre as ondas e os apóstolos desesperados. Pedro se surpreende com aquela cena e o mestre disse, Pedro, venha. Pedro manifesta aquela fé, nossa, Jesus me chamou, eu vou. E Pedro sai sobre as águas. Nossa, eu estou caminhando sobre as águas. E bate um vento e Pedro afunda. Quantas vezes a gente afunda na nossa fé, né? Dificuldade. Não precisa nem ser uma tempestade muito grande. Pode ser uma marolinha pequena. E a gente já balança. Cadê a nossa fé? Cadê a estrutura daquilo que nós possamos compreender? Que nós somos espíritos. Estamos aqui para uma vida determinada e passageira por um tempo. Fazendo o exercício daquilo que nos compete, para que possamos, então, como ele diz aqui, à luz da inteligência e da compreensão. Mas não é inteligência pela inteligência. Não é o que se faz da inteligência motivos de estruturas que destroem a criatura humana. Pelo contrário. Será que o cientista, com uma inteligência extrema, considerado, por exemplo, ateu, passando sua existência dentro de um laboratório, Fleming, quando ele então retorna das férias e aquilo que ele havia deixado na sua bandeja, as lâminas de pesquisa, e ele observa uma transformação e ele é capaz de trazer à humanidade nada mais, nada menos do que o antibiótico. O antibiótico que me salvou, diga-se de passagem, porque dentro do hospital eu tomei todos que tinha assim, faz fila de antibiótico, né? Na farmácia. Ah, esse não dá, esse é fraco, achamos-o. Então imagina, há menos de 200 anos, pouco tempo da humanidade, quantas mortes. Aí eu quero perguntar para o ateu que tem a dedicação, o trabalho, faz isso para a humanidade. Vocês têm ideia quantas vidas foram poupadas pelo antibiótico? Só para falar de uma descoberta, para não citar todas as outras coisas que nos ajudam a caminhada. Olha que época maravilhosa que nós vivemos da humanidade. Então, quem tem fé? Quem tem fé? Quem persevera nessa pesquisa, dedica a sua existência, entrega para a humanidade algo que é capaz de promover a cura, salvar milhares de vidas, milhões de pessoas. E aqui também, neste capítulo 19 do Evangelho, no item 11, que fala aqui então, através de um espírito protetor de Bordeaux, ele diz que a fé é mãe da esperança e da caridade.
Ora, se ela é mãe, é através da fé que pode nascer em nós a esperança e a prática daquilo que é a entrega para o próximo. Porque é através dessa entrega que nós encontramos verdadeiramente a manifestação de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, eu amo Deus. Como assim? Mostra para mim o que você faz na prática por esse amor. Então, cada um de nós pode refletir rapidamente nos acontecimentos de hoje, nesse dia. Quantas vezes fomos visitados por Jesus? Quantas vezes bateram a nossa porta, pediram de nós um sorriso, uma palavra, uma atenção, um cuidado, um carinho, um olhar? Quantas vezes durante a nossa existência? Como vamos amar alguém que não compreendemos na grandeza do cosmo? Porque o livro dos Espíritos diz na questão número 1, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todas. Não tem nada sendo criado pelo homem, nós só transformamos, manipulamos. Então nós temos que refletir. E o segundo mandamento de Jesus fala: ame o próximo como a si mesmo. Porque através desta prática, você está refletindo Deus que reside dentro de cada um de nós. Se somos feitos à sua semelhança, e somos um espírito fadado à luz, precisamos refletir esse Deus. Então, mãe da esperança e da caridade, como anda a nossa esperança? Em dias melhores, em oportunidades. Mas a fé, como trata este capítulo do Evangelho, é a manifestação da ação. Eu tenho fé em Deus. Eu acredito em Deus. Eu tenho fé em Deus. O que representa esta fé de palavras? A fé deve se manifestar principalmente diante dos desafios, das dores, das afetações. Aí nós vamos pensar, como está a nossa fé? Está confiante? Está firme? Está esperançosa? Está alegre? Então, as estruturas de adoecimento ou de saúde que nós possamos manifestar estão ligadas às estruturas de consciência de cada um de nós, que Jesus transcreveu como a fé, como esta força, este potencial, esse magnetismo que o Espírito encerra, capaz, através dessa energia, de manipular fluidos, de estabelecer curas. Nós nos adoecemos pelo pensamento. Rapidamente nós temos desarranjos no organismo físico. Basta o medo da mente, basta o pensamento equivocado, vacilante. Então a fé é a possibilidade do trabalho, de controle, de diminuição, de afastamento, do medo. Jesus fala: por que temais? Se eu não posso transformar ou modificar, eu tenho que compreender o processo. E há coisas que eu posso, com a minha vontade, que é uma potência da alma, que também é o equivalente da fé. Eu manifesto este potencial, dependendo da consciência que eu tenho e que eu desenvolvo. Porque se eu penso que eu sou um corpo físico tão somente, eu acho que vou encontrar toda a cura em uma farmácia. Vocês acham que a cura está em uma farmácia? Eu precisei dos remédios. Em um momento extremo ele é até necessário, mas aquela não é a porta que te leva à cura. A cura é a sua consciência, é o seu poder, é a sua estrutura espiritual no comando desta máquina, procurando produzir aquilo que de melhor ela faz. O Evangelho, passamos. Helene, agora eu falei meia hora só, agora tem mais meia para esse livro, né? E vai acabar com a palestra do Alexandre.
Vamos encerrar, nós vamos olhar aqui o que o reformador fala neste Evangelho de Mateus. Uma coisa muito interessante desta revista trata-se do tema Na Semente da Fé. E aqui ele diz então, para que possamos movimentar a fé no plano exterior, eu dizer aqui, eu tenho fé, eu manifestei a fé para vocês? Qualquer um diz assim, eu tenho fé, eu sou um homem de fé. E a gente começa a olhar para ele e pergunta assim. Então ele diz assim, ó, é imprescindível venhamos a possuí-la, ainda mesmo na diminuta da semente de mostarda, no solo do nosso próprio espírito. Quando ele diz no solo do espírito, essa semente, porque ela pode germinar aí. E aí quando nós despertamos como espírito, tomamos consciência, entendemos que não somos só essa matéria, porque um dia todos nós vamos embora. Ela vai germinar, ela vai produzir esse potencial. E aí, para encerrar, ele diz assim, ó, como a gente adquirir essa fé? É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima. Alterar a paisagem da nossa vida íntima. Gozado, a gente esconde ainda a paisagem interna, né? A gente pensa, fica quietinho. Ah, ninguém está vendo, não vê. Cada um de nós tem uma paisagem mental. A gente precisa cuidar dela. Ela que vai nos dar alegria, fé, esperança, o aparecimento da fé, o afastamento do medo, que a gente precisa perder um pouco. Então ele diz assim, a gente tem que mudar esta paisagem íntima para que a fé viva, nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo instrumento de força transformadora e curativa, criativa, para que pudéssemos assim, então, estabelecer nossas realizações de ordem superior. Todos nós temos propostas, destinos, para que a gente possa desenvolver isso. Agora, cuidar deste solo interior, fazer a sementinha germinar, regar ela, trabalhar ela, é um patrimônio individual de cada um. Eu não posso ter essa plantinha, desenvolver, entregar para minha filha e para ninguém. Também não consigo tomar nem comprar de ninguém. Patrimônio pessoal de cada um de nós. Mudar as estruturas mentais, procurar a consciência do espírito, iniciar o trabalho da criatura na sua jornada de ascensão, compreendendo que nós não somos o corpo de carne. Porque senão todo o nosso foco, os nossos valores, conquistas, trabalho e objetivo vai estar focado em coisas que vão ficar aqui no mundo material. Nós não vamos carregar. Para carregar é a iluminação do espírito interior. É o patrimônio adquirido, cada um, pelo mérito do seu trabalho, pelo desenvolvimento daquilo que Jesus chamou de fé, que é essa presença de Deus em nós. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos, agora e sempre. Dois oradores hoje, né? Não que posso me considerar assim. Mas para não estender muitos horários aí, gostaria também, não preparamos nada sobre o tema, mas vamos exemplificar um pouco do que o nosso querido amigo nos disse, né? Sobre a fé. Pois que Jesus muitas vezes nos trouxe nos seus ensinos a perseverança, a determinação, que isso significa fé, não é? Alguns pesquisadores
em pesquisa, eu verifiquei, que entenderam que uma dos entendimentos daquilo que se pode interpretar sobre a bem-aventurança, quando Jesus falava bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados, uma das significações seria a determinação, perseverança, não desanimar, prosseguir, ir adiante sempre. Quando ele dizia bem-aventurados os aflitos, ou seja, diante das suas aflições, das suas dificuldades, prossiga, não desanime, persevere sempre. E esse é um sentido que se caracteriza pela fé, pois que a confiança é sinônimo de fé, não é? Para que nós possamos trazer essas exemplificações, estava refletindo ali quando o nosso querido amigo disse sobre a sua enfermidade trazida ao longo da sua existência. Não é? Vamos imaginar então, ele passando por essa dificuldade lá no hospital, e aí tantos medicamentos, já fazia as caixinhas lá, uma pilha de caixinhas de medicamento, de antibióticos, para que ele pudesse ter a sua melhora. E aí o Alexandre, como está aqui conversando nesse momento, eu vou lá visitá-lo. E aí, diante dessa fé, ou não, que ele estava naquele momento, cheguei lá. Peguei esse vasinho de flor e levei para ele, bati a porta. Ô meu amigo, vim aqui te visitar. Quando eu abri a porta, ele me viu. Alexandre, para que você está fazendo isso comigo? Não quero a sua visita. Não está vendo que eu estou sofrendo? Olha, eu já estou com uma pilha de remédios aqui, nenhum médico consegue acertar. As enfermeiras malemar vêm me ver. Pode ir embora, Alexandre. Chega a doer o coração, né? Quando a gente escuta uma coisa dessa. Está passando por um sofrimento. Vamos lá, a mesma situação. Chega lá o Alexandre, a mesma enfermidade, lá passando por aquela dificuldade momentânea. Bato a porta com a mesma florzinha na mão. Oi, Alexandre, obrigado por ter vindo. Olha, não está fácil, mas se Deus quiser eu vou melhorar. Olha, está passando por um monte de medicação, vários antibióticos. Não consegui acertar ainda, né? Os médicos estão batalhando, mas se Deus quiser, uma hora encontrará. As enfermeiras vêm no momento certo, me medicam de acordo com o prescrito pelos médicos. Olha, Alexandre, que bom que você esteve aqui me visitando. A mesma dificuldade, a mesma experiência. O Alexandre estava lá do mesmo jeito. Qual dos dois realmente tinha fé? Acredito que aquele que estava se fortalecendo na confiança, na perseverança, na vontade de querer fazer aquilo que era necessário para a sua vida, para aquilo que era determinado passar para o proveito do seu aprendizado e evolução sempre. Não é? Então, para encerrar, para não tomar o tempo de vocês, lembrei-me também de uma historinha. Estava vendo a mensagem que é de Meimei, e eu gosto demais de Meimei. Ela é muito poética, né? E nos traz ensinamentos profundos com esse tom de amor e de carinho. E Meimei nos traz uma historinha no livro Espírito da Verdade. Nesse livro, Chico Xavier psicografa e tem a autoria de vários espíritos. Emmanuel, Meimei, André Luiz, Bezerra de Menezes. E essa história é o seguinte, ela se intitula Louvado Seja Deus. É a historinha de André. André foi um escravo na época que nós passamos por esse período difícil aqui no Brasil. E naturalmente, como todo escravo, que nós conhecemos a história, sofreu muito. Era maltratado, sofria privações, tinha trabalho exagerado, passava dia e noite trabalhando, sem os devidos necessários cuidados para com a sua saúde. E André era assim, trabalhava e tinha aquela força, mas ainda não percebia aquilo que era necessário para a sua vida. Ele tinha sua crença, pois que já trazia, né, de onde ele viria. Mas de vez em quando, lá na propriedade que ele estava trabalhando de forma escrava, vinha um padre.
narrar algumas coisas sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre Deus. E certa vez ele escutou alguma coisa que aquele padre disse e lhe tocou profundamente. A partir daquele momento, então, ele começou a refletir que, mesmo diante de tudo que ele passara, ele deveria agradecer, pois que era necessário e que existia um pai que lhe cuidava a todo instante. Então, a partir daquele momento, André, mesmo diante de tanto sofrimento, acontecia qualquer coisa, era colocado no tronco, levava aquelas chibatadas, aquelas chicotadas, sofrendo, mesmo assim, ele se ajoelhava, olhava para o alto e dizia: louvado seja Deus. André passava fome, não tinha condições de trabalho, já estava debilitado e mesmo assim olhava para o alto e agradecia. Louvado seja Deus. Todos os seus amigos olhavam com estranheza, até riam de André. Como assim, André? Você sofrendo e ainda faz isso? Ele olhava para os amigos e dizia: louvado seja Deus. Pois que chegou o momento da libertação de todos os escravos. E aí, aquele senhor, o dono daquela propriedade, chegou em uma reunião, chamando todos eles. Olha, meus amigos, está aqui a carta de alforria de todos vocês. Todo mundo pode ir embora. Mas, eu gostaria de fazer um pedido a todos vocês. Eu já estou envelhecido, estou debilitado, não vou conseguir cuidar de tudo isso daqui sozinho. Eu gostaria de pedir para que vocês ficassem e cuidassem da fazenda aqui comigo ainda. É lógico que todo mundo lá deu risada e foi embora. Mas André, isso eu tomo para a minha vida. Isso me tocou muito, me lembrei dessa historinha, porque isso me tocou muito. André pensou dessa maneira. Olha, eu acho que Deus aprovaria essa minha atitude. Então eu vou ficar com ele e ajudá-lo. Isso eu tomo para a minha vida. Quando eu vou tomar alguma atitude, ter que fazer algo na minha vida, eu penso: será que Deus está aprovando isso que eu estou fazendo? Ou isso que eu penso em fazer? E assim ele o fez. Todo mundo foi embora e ele ficou com aquele senhor. Ele também já debilitado, mas ficou ajudando. Passado o tempo, os dois foram envelhecendo, mas aquele senhor começou a se adoentar muito. E diante de tanto sofrimento, tanta dificuldade, André ainda não se esquecia, ajoelhava a todo instante, olhava para o alto e dizia: louvado seja Deus. Aquele senhor, o dono daquela propriedade, desencarnou. E André ficou sozinho. Aquela casa daquela fazenda já não estava mais habitada, porque tinha risco de desabamento. Já estava, só André e ele cuidavam, e com muita dificuldade. Então André teve que sair e foi morar em uma palhoça, próximo ali. Passava dificuldade com fome, frio, e recebia somente doações dos vizinhos, porque não conseguia mais trabalhar nem para o próprio sustento. E ele foi ficando cada vez mais debilitado, e mesmo assim não se esquecia daquele que ele mais amava. E sempre agradecia: louvado seja Deus. Quando num dia, ele deitado naquela choupana, naquela palhoça, descerrou a porta. Uma luz tão luminosa, tão grandiosa, que ofuscou a sua visão. André não conseguia visualizar aquilo que estava à sua frente. Somente foi tomado de uma emoção tão grande e escutou: André, aqui você ecoou o seu canto de louvor a Deus. Vim te buscar, André, para que esse seu canto se achegue ao Pai que estás nos céus, te aguardando com tanto carinho quanto você teve enquanto dizia a ele: louvado seja Deus. E desencarnou. No outro dia, os vizinhos relatam que um monte de pássaros se assentou naquela choupana, naquela palhoça, e o canto deles parecia que dizia: louvado seja Deus. Portanto, que possamos ter fé como André teve, entendendo que nós temos um Pai
amoroso, extremamente bom. Eu que sou o pai hoje do Pedro, na minha imperfeição, o amo de maneira tão grandiosa. Como nós podemos então não entender que o Pai também não nos ama? Portanto, confiemos na determinação das dificuldades que enfrentemos na vida. Recebemos os talentos necessários, recebemos a semente de crescimento espiritual a todo instante. Não duvidemos. Todos nós estamos aqui porque merecemos, porque precisamos. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe por estender o tempo de vocês, tá?